Estamos ao vivo, pessoal. Boa noite, como vocês estão? Seguinte, eu quero agradecer aqui a Elisete Domingues, o Edivar Martins, Salvador Rosado, Maria Emília, Tereza Lacerda e também o Celso Sei. Muito obrigado. Eles são os membros do canal Ravox Brasil e eu já estendo o meu agradecimento aos demais membros do canal Ravox Brasil, bem como todos os inscritos e as inscritas do nosso canal aqui do Tiozão. Beleza? Vamos lá então? Pessoal, é o seguinte. Eu vou trazer para vocês nesse vídeo aqui hoje, nessa live, estamos ao vivo, tá bom? Essa crise política que nós estamos tendo no Brasil, uma crise política forte, né? É o que... Isso se dá muito por conta do que aconteceu, né, em 2018 e efetivamente, na prática, em janeiro de 2019, né? Que foi o poder mudando de mão. Nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Aí também agora tem um negócio aí, né? O STF, sabe o Supremo Tribunal Federal? E eu vou ficar calmo, claro que eu vou. Por que haveria de eu ficar nervoso? Vou na moral. O Supremo Tribunal Federal foi acionado para definir os limites de atuação das Forças Armadas. Mas eu achava que as Forças Armadas estavam sob o comando do presidente da República Federativa desse nosso Brasilzão velho de guerra. Onde foi que eu perdi a meada dessa história toda? É isso mesmo aí, tá? O Supremo Tribunal Federal foi acionado para definir os limites das Forças Armadas. Mas, e quem que define os limites do Supremo Tribunal Federal? Outra coisa também, eu fico realmente preocupado quando deputados, né, alguns deputados, né, eleitos, às vezes trazem aí, né, uma interpretação errada de um projeto de lei. Nós comentamos sobre isso ontem e eu vou reforçar aqui agora para vocês, tá bom? Do projeto de lei, né, que não tem nem 5 páginas, na verdade, que é o PL de número 1562/20 de 2020. Eu não sei por que isso aconteceu aí, mas chega a ser estranho por vários motivos, né? Mas entendam vocês que este PL, pessoal, que é das máscaras, ontem eu falei isso para vocês, eu vou reforçar isso novamente, aquela história de que, né, as polícias entrariam dentro das residências dos nossos sagrados lares, né, para ver se nós estaríamos com máscaras ou não. Seria uma invasão de residência, uma invasão da propriedade privada, seja ela privada ou não, mas seria sim uma invasão, né? Para verificar se as pessoas estariam usando máscaras, tá? Eu quero trazer aqui bem rapidinho para vocês, fiquem bem informados para depois não cometer injustiças na internet ou conversando aí, debatendo assuntos com vizinhos, amigos, parentes, tá? O projeto, na verdade, ele trata, pelo menos no papel, né? Primeiro, veículos de transportes remunerado, privado, individual de passageiros por aplicativo ou por meio de táxi. Se a pessoa estiver usando esses transportes, deve usar máscara, tá bom? Ônibus, aeronaves, embarcações de uso coletivos fretados também, estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Portanto, a não ser, claro, né, que alguém tenha um salão de baile dentro de casa, né, fazendo uma festa de arromba, né, onde vá promover uma grande reunião de pessoas durante a vigência das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia que está no mundo todo aí, ou estava ou não está mais, eu não sei, tá? Bom, tirando isso aí, né, a legislação não se aplica, tá bom? Então é o seguinte, né, teve deputados, inclusive, que ventilaram esse tipo de coisa, né, que o Senado aprovou uma lei que permite a invasão de residências particulares, tá? Não é isso, tá bom? Pelo menos não. O projeto agora, como eu falei ontem para vocês, vai para a sanção presidencial e caso o presidente Bolsonaro sancione, né, já tem uma narrativa pronta aí para atacá-lo, com certeza. Caso vete, o veto pode ser derrubado pelo Congresso. E então voltam a narrativa da falta de governabilidade, de novo, aquele blá blá blá, mimimi de sempre, dos inimigos do Brasil, né? Da falta de governabilidade por parte do presidente Bolsonaro. Bom, de um jeito ou de outro, esse tipo de notícia, né, acirra os ânimos que já estão exaltados. É bem verdade. O Brasil está pegando fogo, a temperatura do Brasil está alta, está no vermelho ali.
Verdade ou não? Verdade. E aumenta o número de, né, aumentou aí pelo menos o número de apoiadores do presidente, do governo, pedindo arbitrariedades como o fechamento do Congresso, que alimenta outra narrativa de que a democracia está ameaçada porque a direita não tem respeito pelas instituições. Isso é o Congresso que fala aquela besteira toda. Nós não queremos fechar Congresso, nós não queremos fechar Supremo Tribunal Federal. Esse povo, eu vou devagar aqui, senão já sei que vai dar. Nós queremos que os canalhas bandidos estejam presos, é isso. Ah, mas e se o bandido for um ministro do Supremo Tribunal Federal? Nós queremos que seja preso, mas e aí? E quem que põe limite no Supremo Tribunal Federal? É o que eu falei no início do vídeo. Nós vamos conversar sobre isso, tá bom? E os brasileiros aí, em sua maioria, né, muitos que gostam de ler só manchetes, né, caíram aí e começaram esses dias, né, a espalhar. E aí sim, isso aí seria uma fake news, tá? Em todas as redes e grupos. O pânico realmente é um instrumento, saibam vocês, de controle social impressionantemente eficiente, tá bom? Então assim, ó, não tem nada disso. Ninguém vai. Bom, pelo menos não sei. Eu já duvido tanta coisa no Brasil que vocês não fazem ideia. Mas não tem lei para que a pessoa invada a sua casa, a polícia, para ver se você está usando. Oh, pelo amor de Deus, né? Ô, Gustavo, me ajuda aí. Em relação ao Dória. Eita, Laia. Devo colocar a foto do Dória aí ou não? Trazer o Dória. O que tem a ver o Dória com o Butantan e com a China? Põe aí, Gustavo, a foto do Dória aí. É o seguinte, pessoal, saibam vocês. O Dória informa, né, que o Butantan será parceiro de laboratório chinês para a vacina contra esse vírus aí que nós estamos tendo aí no mundo. Caramba, mas por que esses caras, que eles têm medo da cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina? Qual que é o problema desse pessoal, hein? Por que a vacina tem que ser chinesa, hein? O que tá acontecendo, Dória? Ô, Dória, por que você não fechou um acordo com um laboratório americano, um laboratório europeu ou um laboratório japonês? Mas por que tem que ser exclusivamente um laboratório chinês? Hein, Dória? Saibam vocês, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou nessa quinta-feira que o Instituto Butantan será parceiro de um laboratório chinês para a produção de uma vacina contra esse vírus que vem alastrando. Disse mais ou menos o seguinte, preste atenção, abre aspas, hoje é um dia histórico para a ciência no Brasil e em São Paulo. Por que histórico, João Dória? O que vocês estão amarrando aí? Vocês, essa lacaiada inimigos do Brasil, o que vocês estão amarrando com a China? Hein? O que está acontecendo? A China já não está mandando demais no Brasil, não, senhor João Dória? Porque é histórico. Aí ele continuou, vamos anunciar que São Paulo vai produzir a vacina contra esse vírus aí, através de parceria entre o Instituto Butantan e o Laboratório Internacional Civac Biotech. Fecha aspas. Paulistas, esse bravo povo do estado de São Paulo, o Dória tá ferrando com o estado de vocês aí, viu? Cuidado para não ser tarde demais na hora que vocês pensarem numa reação, tá? O Dória, inclusive, classificou o anúncio como algo histórico, um anúncio histórico. Um acordo feito pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês e a terceira fase de testes, que é a última para a vacina contra este vírus aí. Palavras dele. Mais detalhes serão divulgados em uma coletiva de imprensa, segundo ele, tá? Com referências, pessoal, de Felipe Fiameng, Raul Holderf Nascimento e Steph Keynes, que é mestre em administração de empresas de Harvard Business School. Se segurem aí que nós vamos decolar essa nave patriota agora. Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Ravox Brasil. Já peço a você, meu amigo e minha amiga, que não são inscritos no canal ainda, se inscreva agora, ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade. E ajude a fortalecer mais vozes conservadoras desse nosso Brasilzão velho de guerra. Tamo junto, pessoal, fiquem à vontade e sejam todos vocês bem-vindos. Bora pro negócio? Pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos entender alguma coisa. Eu tô entendendo, tá? Assim, claro, bom, já quero começar aqui dizendo o seguinte. Estou fechado com o presidente Bolsonaro e eu sempre disse isso. E nessa luta toda nós iremos juntos até o fim. Estou fechado e juntos seguiremos, tá? Por que, Ravox? Porque foi o primeiro presidente que a gente conseguiu realmente
colocar na presidência da República, tá? Esse realmente nós conseguimos colocar ele lá no grito, na luta, na união, principalmente nas redes sociais. A gente conseguiu fazer bastante barulho e nós conseguimos. E não foi preciso nenhum tipo de fake news para isso, muito menos disparos de WhatsApp e essa coisa toda aí que o sistema agora está tentando colocar na cabeça da população brasileira, tá bem? Então assim, estou fechado? Estamos. É fácil? Não, não é fácil. Tanto que no final do vídeo eu mudei lá o recado, sempre eu tem uma mensagem no final do vídeo. Vocês prestem atenção naquela mensagem lá, que ela faz bastante sentido, tá bom? E nós seguiremos, é um homem honesto, tá? Agora, nós temos que entender o seguinte, não é fácil. É claro que a gente tem hora que a gente almeja, né? A gente tem no sentimento, caramba, presidente, vai lá, mete o pé. Porra, presidente, não deixa isso acontecer não. Por outro lado, nós temos que entender o seguinte, a realidade ela está posta, tá? Os inimigos cada vez mais estão saindo da toca. Os nossos inimigos não são só internos. Nós estamos numa luta hoje, podemos dizer, nós temos inimigos no mundo inteiro. E a coisa vai muito além do que muitos brasileiros possam imaginar. Mas devemos nós, brasileiros, nos mantermos unidos, alimentando cada vez mais um sentimento aguerrido, de guerreiro, de brio, patriotismo, amor ao nosso Brasil. Porque contra nós ninguém pode. Se nós tivermos realmente esta união massiva, nós, brasileiros e brasileiras do bem, pelo bem, justos, ninguém poderá contra nós. Aí eles teriam que dizimar uma nação inteira. E claro que não fariam isso. Então assim, devemos continuar. Realmente, às vezes eu também fico aqui bravo com o presidente. Caramba, Bolsonaro, faça alguma coisa. Em relação às Forças Armadas, nós vamos já entrar no assunto aqui. Aí eu pergunto para vocês, sinceramente, eu tenho muito respeito às Forças Armadas, à história das Forças Armadas, à história do Exército, sabe? Nosso Exército de Caxias. Eu pergunto a vocês hoje, eu confio num general, hoje, que é o General Heleno. Os demais, eu vou ser bem franco para vocês, eu já não confio mais. Alô, Ramos, General Ramos, o que está havendo, General Ramos? Dê uma palavra pra gente, se o senhor quiser fazer, a gente faz uma live junto aqui, não tem problema nenhum. De todos os generais hoje, eu confio somente, tão somente, no Heleno. Mas aí, o Heleno seria suficiente? Só o Heleno não. Então assim, vou deixar uma senha para vocês aqui. Peçam a Deus, torçam bastante para que o Donald Trump seja reeleito no Brasil. Só isso que eu posso falar, tá bom? Ah, porque os Estados Unidos vai intervir? Não, não é nada disso não, tá? Esquece isso, não é isso que eu tô querendo dizer. Só torçam, façam desejos aí, né? Torçam para que o Donald Trump seja reeleito nos Estados Unidos. Caso contrário, aí nós estamos ferrados. Essa súbita polarização na política, que deve estar assustando muita gente, não é verdade? É na realidade um fim de ciclo. O poder reinante nesse país nos últimos 30 e poucos anos está sucumbindo. Gritando, mas está sucumbindo. Lutando com todos os seus meios para impedir o inevitável. Só que nosso problema não é só no Brasil. Nossos inimigos hoje são abastecidos pelo exterior também, o mundo inteiro. Usam um jogo sujo, sim, mas é por puro desespero, podem acreditar nisso. Quem está perdendo miseravelmente nesses últimos 30 e poucos anos, vocês sabem disso, é a indústria, os sindicatos, os trabalhadores, chão de fábrica, as grandes cidades, os industriais cada vez mais falidos e subsidiados. Quem está crescendo e ganhando é a agricultura novamente. A agricultura por si só já representa 25% do PIB contra 10% anos atrás. Sabiam disso? O agronegócio que incorpora as indústrias que a fornecem, como mineração de fertilizantes, a indústria de tratores, os bancos, as seguradoras, as transportadoras, passa a ser de 40% do PIB. Tranquilinho. Ter 40% do PIB significa dinheiro, crescimento, poupança, prosperidade. Significa crescente poder político, que ao contrário que a maioria das pessoas pensam, o setor agrícola não tinha comensurável a esses 40%. Foi sempre a agricultura que gerou exportações e superávit no câmbio.
Foi sempre a indústria que importava máquinas estrangeiras. A indústria sempre foi muito mais forte politicamente do que a agricultura, mas agora ela definha, não apresenta tantos lucros assim, não tem mais poder financeiro. Foi sempre a indústria que indicava os ministros da Fazenda, tempos de outrora. Normalmente economistas ligados à Fiesp, como Delfim Neto, quem não lembra, Dilson Funaro, lá atrás, por exemplo. Foi esse total descaso pela nossa agricultura que resultou no enorme êxodo rural, que tanto empobreceu o país e fortaleceu justamente partidos que atendiam às demandas dos bairros pobres. Nada menos que 45% de nossa população teve que abandonar a agricultura, abandonada que foi pelos ministros da Fazenda. Quem nem sabe mais o significado de fazenda apropriado para um país destinado à agricultura, como o Brasil e a Argentina. Foi Raul Prebisch que convenceu economistas argentinos e brasileiros como Delfim, Celso Furtado, José Serra, FHC e toda a Unicamp a esquecerem nossa agricultura a favor da industrialização para o mercado interno, a famosa substituição das importações. Por isso, investir em fortunas e incentivos, leis Candir, subsídios via BNDES em indústrias antigas, mas que subsidiariam as nossas importações, importações que geralmente eram dos mais ricos, produzir produtos populares para a classe C e D, nem pensar. Somente a partir de 1994 que passaram a produzir para a classe C e D, movimento que muitos fizeram parte. Além das milícias que invadiam terras, a luta por reservas, contra a ampliação de terras produtivas, destruição de pesquisas de aprimoramento genético, lembram disso? Nossos industriais perceberam tardiamente que foi justamente essa substituição das importações que iria gerar nossa estagnação e não inovação, e lentamente destruirmos a nossa indústria nascente a partir de 1987. De 27% do PIB, 45% com seus agregados, a indústria entrou numa espiral descendente para 14,5% hoje. Que reviravolta, não é verdade? Essa atual crise política, no fundo, é a crise da indústria e das famílias, ricas, desesperadas, empobrecidas, mas ainda com um certo poder político. É a crise dos sindicatos trabalhistas, que viviam dessas contribuições sindicais, perdem poder econômico e percebem que estão perdendo o político, da qual nunca mais se recuperarão a curto prazo. Quem acha o contrário, que pense nos números. Isso explica o desespero da imprensa, dos artistas subsidiados, dos intelectuais das grandes cidades. Ela é violenta por ser desesperada, mas é simplesmente o canto da sereia desse grupo que vivia da indústria e de seus impostos. Os números que foram apontados são inquestionáveis e só tendem a crescer. A agricultura, justamente por ter sido esquecida pelo Estado, venceu a presidência e 15 estados. Ronaldo Caiado, representante eterno dos agricultores, vence em Goiás. As grandes cidades foram contra, elegendo Dória e Witzel. Bolsonaro é quase uma unanimidade no setor. Quem disse isso foi até o Bartolomeu Braz Pereira, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja. Mais Brasil, menos Brasília. É na realidade o brado. Mais campo e comunidade, menos cidades gigantes e em decadência moral. Bolsonaro foi eleito não pelos liberais, nem pelos conservadores das grandes cidades, que hoje se sentem enganados e só falam mal do presidente Bolsonaro. Com este problema do Covid, haverá uma fuga das grandes cidades para o campo, dos apartamentos para as casas, dos escritórios para o zoo. E em mais 4 ou 5 anos, a agricultura terá provavelmente o poder político que merece. Elegerá quem quiser, com ou sem nosso presidente Bolsonaro, candidato em 2022. E todos sabemos que no Brasil, dinheiro é poder. Follow the money, como diria Sérgio Moro. Moro não percebeu, infelizmente, que não foi o combate à corrupção que elegeu o presidente Bolsonaro. Foi o apoio,
uma das forças do presidente Bolsonaro foi o apoio à agricultura. E a agricultura está vindo forte, com o apoio do presidente Bolsonaro. Na cidade agronômica, Bolsonaro ganhou 79% dos votos. Na cidade de Sorriso, teve 74% dos votos. Na cidade de Rio Fortuna, teve 68% dos votos. Em Mato Grosso do Sul, 61%. Vejam os mapas da fronteira agrícola e os votos dados ao presidente Bolsonaro em 2018. Quem elegerá os nossos presidentes em 2022, 2026, 2030 será provavelmente a bancada agrícola, não a bancada industrial, sindical e nem urbana. A tese que Bolsonaro não foi eleito, mas que foi Haddad que foi rejeitado, não se sustenta numericamente. Conversa de perdedor, mimimi, blá blá blá, perdido. Haddad tinha 41% de rejeição contra 40% do presidente Bolsonaro. E nem dá para confiar tanto nessas empresas de pesquisa, nesses órgãos de pesquisa. Ou seja, a diferença é de somente 1%. Ricardo Salles é que está dando um chega para lá aos ecologistas que querem destruir a nossa agricultura. E foi quem ajudou termos esse superávit colossal agora em 2020. Ele demonstra, inclusive, que conseguem colocar pessoas além do Ministério da Agricultura dando suporte a essa tese. O presidente Bolsonaro colocou uma engenheira agrônoma como ministra da Agricultura, em vez de um político e advogado como Wagner Rossi, indicado por ambos Lula e Dona Dilma Rousseff. Será o constante crescimento do comunitarismo da pequena cidade daqui para frente, em detrimento das ideologias do passado, que fracassaram. É o crescimento do interior comunitário e solidário. Uma batalha que será violenta, sem dúvida, nos próximos anos, mas tudo indica que o Brasil agrícola é que será o vencedor. Stephen Kennedy, consultor de empresas e conferencista brasileiro, mestre em administração de empresas de Harvard Business School e bacharel em contabilidade pela Universidade de São Paulo, trouxe inclusive esses pontos que eu fiz questão de trazer para vocês e que me chamou tanta atenção. Pessoal, vamos lá então. O PDT, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, impetrou na terça-feira com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal defina os limites da atuação das Forças Armadas. Mas o que acontece com esse Brasil, né? Foi o PDT, tá bom? Partido Democrático Trabalhista, saibam vocês. O partido político quer que o Supremo Tribunal Federal faça a interpretação do artigo 142 da Constituição Federal. Mas o que bandido tem tanto medo de 142, hein? Vocês conseguem deixar aí nos comentários? Mas o que acontece? Tá na Constituição. Quem vai botar limite no Supremo Tribunal Federal? Olha o que o Supremo Tribunal Federal vem aprontando ultimamente. Por que esse pessoal tem medo de 142? Como que a gente vai fazer então? Tem que correr para as montanhas, entrar dentro de caverna. Como que vai ser isso? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal realmente virou um supremo poder no Brasil. A nossa Constituição tem que ser mudada, hein? É muito poder aí, estranho esse negócio. De acordo com o artigo 142 da Constituição, vocês sabem, as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, sob a autoridade suprema do Presidente da República. E destinam-se à defesa da pátria, do nosso Brasil, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. O que está errado no artigo 142, PDT? Hein? É igual bandido. Eu não tenho medo de polícia. Pelo contrário, me sinto bem, me sinto confortável, tranquilo. Bandido tem medo de polícia. Eu não me sinto mal com 142. Eu quero que esse país dê certo democraticamente. Nós estamos lutando para isso. O presidente Bolsonaro, talvez o presidente, um doce não o mais democrático que esse país já viu até hoje, porque é incrível que o presidente Bolsonaro vem aguentando. Muitos brasileiros já não conseguem nem entender mais o presidente. Agora, qual é o medo do 142? O que acontece? Porra, se as coisas demandar... É aquele negócio que eu falei no início de vídeo. Eu confio no Heleno. No Heleno. Muito bem. Há poucos dias, outra ação sobre a mesma questão teve negado
o seu andamento pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Para Barroso, na ação movida por um cidadão brasileiro, não há dúvidas acerca do alcance do artigo 142 da Constituição, nem tampouco existe omissão na disciplina do papel das Forças Armadas na ordem jurídica brasileira. E o ministro ainda apontou o seguinte, trago para vocês, abre aspas, nenhum elemento de interpretação literal, histórico, sistemático ou teleológico autoriza dar ao artigo 142 da Constituição o sentido de que as Forças Armadas teriam uma posição moderadora hegemônica. Embora o comandante em chefe seja o presidente da República, não são elas órgãos de governo, são instituições de Estado neutras e imparciais, a serviço da pátria, da democracia e da Constituição, de todos os poderes e do povo brasileiro. Interpretações que ligam as Forças Armadas à quebra da institucionalidade, à interferência política e ao golpismo chegam a ser ofensivas. Fecha aspas. A nova ação proposta tem como relator o ministro Luiz Fux, que eu tenho certeza que não é possível que vai dar andamento nesse negócio. A rigor, não há limites de atuação quando a questão é a defesa da pátria e a garantia da lei e da ordem. Concordam comigo? Que limite? Não, vocês vão limitar agora as Forças Armadas a que ponto? Limitar o quê? Só falta. Tô de boa, tranquilo, hoje eu não vou estourar. Tenho? Acredito que não, tá bom? Portanto, mais uma aberração da nossa política do Brasil. Partido, né? Ô Brasil, 4 partidos políticos no Brasil não estaria bom demais, não? 4 eu acho que é muito, hein, Gustavo? 3 partidinhos. 3 partidos políticos já não estaria de bom tamanho? Fácil, né? Identificar inimigos, canalhas, bandidos e tudo mais. É muito partido enchendo o saco da gente, atrapalhando a vida do brasileiro, atrapalhando o desenvolvimento do país. É igual esse PDT aí, ó. Partido Democrático, tá? Trabalhista. Nós estamos ralados. Duvido que isso aí vai ter andamento. É só falta agora. Não, é só falta os generais agora baixar a cabeça para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim, senhor. Amém. Barroso. Amém, Dias Toffoli. Alexandrinho, aí é Xandão. Amém, Xandão de Moraes. Só falta. Não, só falta, porque já foram humilhados. Só falta. Agora o Supremo Tribunal Federal dizer, ó, você vai ter que fazer isso. Isso não pode fazer. Ó, isso aqui não pode fazer, Forças Armadas. A Força Aérea vai decolar um jato? Não, não pode. Não pode. Ah, só me falta. Vão caçar o que fazer, vocês, esse partido aí. Vai arrumar o que trabalhar e chega, vai. E credo, nojo de certas coisas nesse Brasil. Vocês sabem disso. Eu quero trazer para vocês, bem como o jornalista italiano, o Andrea Ruggieri. A pandemia é uma coisa criada. Aqui, toda vez, vocês vão entender a que país eu me refiro, certo? Certo? Eu não vou citar o nome, senão vai trazer problema pro vídeo e eu quero que esse vídeo vá mais longe. Então, assim, tem endereço certo aqui as coisas que eu vou falar aqui agora, tá bom? A pandemia é uma coisa criada tá? Para vocês entenderem, senão o YouTube me limita o alcance. Em todos os países aconteceu a mesma coisa. Entra algum infectado, já se começa a falar sobre números de infectados, de mortos, como se fosse uma coisa grave. Quando ninguém fala quantas pessoas, de fato, morrem de gripe no Brasil. Problemas de respiração em idosos são comuns, vocês sabem disso. Deixa eu fazer um adendo, todo o meu respeito, todo o meu sentimento verdadeiro a todos que perderam entes queridos, familiares ou amigos por conta, em decorrência, né, desse vírus, tá bem? Se é ou não é, é outra história. Se foi o vírus ou se foi decorrência de outro problema, mas fica aqui todo o meu respeito posto, tá bem? Entenda, tá bom? Eu não quero nunca na vida, pelo amor de Deus. Continuando. Começou a entrar esse medo, né? O corredor de aplausos quando alguém se curava deste problema, o Covid. Como se estivessem saindo de uma doença imensamente grave. O que não é verdade. O Covid é um vírus muito inferior a doenças como, já falei isso aqui no canal, malária, infarto, câncer e AIDS. Em relação à postura da Organização Mundial da Saúde, a OMS, neste episódio, é que a OMS não serve para nada. O Covid veio e a recomendação era para ficar fechado em casa. E apenas em casos mais graves ser entubado, sem dar a chance de cura para milhares de pessoas.
E o aconselhamento da OMS era não fazer autópsia, porque poderia infectar mais. Muitos estados terão um rombo grande em suas contas por conta, daqui a pouco. Deixa a poeira baixar. Atenção, brasileiros. Sabe essa história? A pessoa morreu, não fez autópsia, lacrou o caixão, enterrou, não pôde nem fazer velório? Vocês poderão ser ressarcidos por isso, indenizações milionárias. Direito sagrado. É um direito sagrado você despedir de um ente. Vocês estão ferrados, estados. Que foi poderes dado pelo Supremo Tribunal Federal. E hoje estão jogando, tentando colocar a culpa toda nas costas do presidente Bolsonaro. A OMS, a gente já não sabe nem mais o que a OMS está falando. É desculpa daqui, é desculpa de lá. Uma hora o confinamento era bom, outra hora não era bom. Usar máscara era bom, outra hora não era bom. Enfim, vocês já entenderam o rolo que o mundo inteiro entrou também por conta dessa OMS. Muitas pessoas morreram de outras doenças, saibam vocês disso, porque estavam fechadas em casa, sem procurar uma assistência médica. E proibindo a autópsia, os médicos, neste caso italianos, não sabiam o que estavam enfrentando. Não sabendo, precisavam usar as informações que recebiam da OMS, que usava os dados vindos de Wuhan, no país que você já sabe de onde é. Ou seja, as informações chegaram, neste caso, na Itália, de forma errada, enquanto que nos lugares onde não havia como fala lá, bota fogo lá, incineradores, como a cidade de Bérgamo, as filas de morte se formaram. Por isso, enquanto os protocolos errados daquele país e da OMS eram praticados, demorou para as curas serem testadas. Demorou para os médicos italianos descobrirem a cura da hidroxicloroquina, a cura do plasma sanguíneo. E agora a doença, lá na Itália, está controlada. Eles sabem agora que a cura existe. Todo mundo pode ficar curado. Não precisamos ficar trancados dentro de casa esperando uma vacina. Né, João Dória? A situação geopolítica mundial, depois dessa crise, traz um risco de guerra, porque aquele país lá agora não vai ter facilitações dos Estados Unidos da compra de grãos de trigo, por exemplo. 3 países, prestem atenção agora, meus irmãos, 3 países dominam o abastecimento do trigo mundial: Estados Unidos, Brasil e Rússia. Se Estados Unidos e Rússia rompem com aquele país, o front está no Brasil. As pessoas ainda muitas vezes não entendem quando a gente fala nosso país é uma potência natural. Muitas pessoas não entendem que o Brasil não é um país de terceiro mundo. Não é um país, pelo contrário, é um país importantíssimo e o produtor de 1/5 da alimentação mundial. A batalha está sendo travada nesse nosso país, nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Aqui, os chineses já dominaram alguns estados, né, João Dória? Vários governadores são controlados por empresas que estão totalmente coligados com a China. Transformaram seus estados em embaixadas da China no Brasil. O ataque ao governo central é maciço e vem dessas duas frentes: a frente globalista em geral e a frente deste país. Quais estados? São Paulo, por exemplo, que é o estado que tem mais ligações com a China. As manifestações dos antifas e dos black blocs são tratadas como se fossem democráticas, enquanto que as manifestações de famílias vestido verde e amarelo são apresentadas como se fossem manifestações fascistas contra a ordem pública. Vocês estão entendendo? Em 2018 a mudança começou. Em 2019, na prática, já havia mudado o governo. Nós teremos muito desse embate daqui para frente, cada vez mais forte. O importante é nós brasileiros não recuarmos e aumentar essa união cada vez mais. Lembrem-se, meus irmãos, devemos torcer muito e que Deus ajude que o Donald Trump seja reeleito lá nos Estados Unidos. Vamos lá. Como eu falei para vocês, né, é preciso neste momento agora a gente parar de imaturidade e entender que o jogo está sendo jogado. É preciso parar de crer que conosco seria diferente
e nós conseguiremos vencer por caminhos mais fáceis. Não, isso não aconteceria. Devemos continuar, bicho. O Brasilzão tá contigo, cara. Devemos cada vez mais nos unir, nos mantermos unidos, pessoal, e não recuar em hipótese alguma. Acreditem nisso. Por favor, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela companhia, meus irmãos. E já peço a você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade e ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Muito obrigado pela companhia. Desejo a cada um de vocês uma excelente noite. Nos vemos amanhã com certeza. Valeu, pessoal. Até amanhã.